Hoje eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42. Versículos 1 e 2. Antes de Salmos. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura então? Jó 42, versículo 1 e 2. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Nós vamos ler todos juntos. Leia conforme a sua tradução. Ou conforme está aqui no Data Show. Vamos lá? Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Novamente. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Só os homens. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. As mulheres. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de algumas pessoas bíblicas e Jó é uma dessas pessoas, tá? E falando de uma pessoa que viveu há milênios, há um tempo muito distante, para nós vermos que Deus, ele não muda. Ele sempre será Deus, nos tempos, nas estações, seja o verão, seja o inverno, seja o outono ou a primavera na sua vida. Deus, ele é presente em todas elas. Jó, ele foi um homem reto, temente a Deus, um homem bom. Um homem que foi provado, que passou por situações porque houve a permissão de Deus na vida dele. E de uma pessoa que tinha muitos bens, riquíssimo, de uma família muito grande, uma vida que ele tinha em fartura em todas as coisas, em gados, em alimentos, porque haviam muitos banquetes. E Jó, ele provou de tudo isso até um determinado momento da sua vida, para uma viravolta muito grande, para um momento que ele não queria e jamais talvez imaginou passar,
mas que ele viveu. Muitas vezes vivemos momentos bons na nossa vida. Nós caminhamos e servimos a Deus, temos a nossa família, e chega um certo momento que alguma coisa ela é abalada, ou dentro de nós, ou externamente. Na vida de Jó foi externo e internamente, ele com os seus pensamentos, com as suas questões, com as suas perguntas, mas uma vida também que levou ele a uma consciência depois de tudo aquilo que ele viveu em reconhecimento diante de Deus. Então, vira-volta, situações adversas, tempestades, como falamos, muitas vezes poderão ocorrer na nossa vida. E para cada um, às vezes é de uma forma diferente. Jó, ele foi agraciado com tudo. Com todas as coisas. E de uma forma abundante, né? Às vezes provamos 1/3 de uma situação, mas Jó, ele desfrutou de tudo isso. Enfermidade no corpo, perda dos filhos, palavras às vezes que ele não queria ouvir da esposa. Ele enfrentou uma situação caótica, irmãos. Eu acredito que ninguém gostaria de vivenciar isso. Mas ele passou. Ele enfrentou. O conhecimento de pessoas que se aproximaram dele naquela época, que eram os amigos, vieram não para contribuir, para que ele tivesse um ânimo e saísse daquela situação, talvez um pouco depressivo, abatido, estendido, né? Lançado ao caos. Mas além de tudo isso, ele ouvia palavras que não eram boas, palavras que não levantavam, as palavras que muitas vezes precisamos ouvir de pessoas que estão próximas a nós, são palavras que nos levante, que nos anime, que nos faça sair de uma situação que muitas vezes estamos enfrentando, talvez aquela pessoa não, mas nós não sabemos o dia de amanhã, o que pode ocorrer, e talvez precisaremos, ou aquela pessoa vai precisar ouvir algo abençoador. E Jó, nas suas lembranças, ele lembrava que, e falando com Deus, ele lembrava a vida dele passada. E falava, era boa a minha vida. Eu era honrado, eu ajudava as pessoas, eu não deixava as pessoas terem falta. Naquilo que eu podia ajudar, eu ajudava. Eu era honrado pelos mais velhos, como uma pessoa de Deus. Eu era honrado pelas crianças. Por onde eu ia, eu tinha isso. Ele tinha uma vida alegre, de prazer, de realização naquilo que ele fazia, por ser uma pessoa que ele era,
Porque ele não se importava somente com ele, mas ele via também a necessidade dos outros. Ele era um homem que falava com Deus. Ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Nós não podemos dizer ao contrário disso. Só que o que é para nós nos relacionarmos com Deus? Tem outras duas pessoas na Bíblia também, que eu falei que iria falar de outras pessoas. Como Pedro, ele andava com Jesus. Ele estava perto de Jesus. Ele ouvia, ele via. Então ele tinha um relacionamento com Cristo. Outra pessoa, o apóstolo Paulo. Ele, conhecedor da lei, instruído aos pés de Gamaliel, uma pessoa sábia, conhecedora da lei. Então ele tinha conhecimento das Escrituras. Pedro estava próximo do Mestre, irmãos, do Messias. Ele andava ali. E Jó, apesar de tudo, de todas essas coisas, de reconhecer a época farta, né, da vida dele, ele falava, era boa aquela época. Quantos de nós às vezes olhamos e falamos, Senhor, olha a vida, era boa. Só que ele chega num momento que ele começa a pôr diante de Deus também algumas queixas dele. Ele fala, e agora? Estou lançado aqui. As pessoas que antes me aplaudiam, hoje me desprezam. As pessoas que antes, as crianças que antes me honravam, se aproximavam, hoje zombam. Irmãos, como pode mudar uma situação da vida de alguém e as pessoas, e nós muitas vezes termos esse olhar? Antes, umas décadas atrás, a pessoa era abençoada porque ela era próspera. Muitos falavam assim, aquela pessoa é de Deus, ela é um servo de Deus, uma serva de Deus, porque ela tem a vida próspera. Muitos antes diziam assim. Mas e aquela pessoa humilde, que mora numa casinha simples, mas que serve a Deus, por ela não ter uma vida financeira abundante, ela não é de Deus? Ela não tem uma vida próspera? Não tem uma vida abençoada? Jó estava sendo visto dessa forma, nesse momento da sua vida. Talvez você possa estar passando algum momento que você está sendo visto dessa maneira. Às vezes você trabalha, você contribui para o reino de Deus. Jó, ele contribuía. E agora os olhares? E ele via isso nas pessoas. Além desses três que eram considerados amigos de Jó, será que outras pessoas foram visitá-lo? Será que os parentes foram? Esses amigos foram? Pois na fala dele, a gente não entende isso. Quantas vezes acontece isso? De um momento difícil, às vezes o momento do abandono. Momento difícil para Jesus,
que muitas vezes pediu para os discípulos: olha, fiquem aqui, olhem comigo, vigiem comigo. Quando ele volta, eles estão dormindo. Jó, ele viveu isso. Jesus viveu isso. E ele viu o quê? Ele acaba, no momento da sua vida, reconhecendo sim a grandeza de Deus. Como Pedro, ele estando andando com Jesus, ele chega um momento que Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, quando tu te converteres, quando você mudar a sua vida. Jó, ele falou isso em oração, só que Deus, irmãos, ele não deixa de responder as nossas orações. Deus não deixa de falar conosco. A amiga deixa, o amigo deixa. Muitas vezes dentro do nosso próprio lar, muitos às vezes num momento difícil deixam de falar. Às vezes ignora, mas Deus não deixa de falar conosco. Amém. Porque Ele nos ama, Ele te ama. Amém. Jó, ele precisava de saber do valor que ele tinha diante de Deus. Nós precisamos saber do valor que nós temos diante de Deus. Amém. Mas nós precisamos o quê? Conhecer ao nosso Deus. Amém. Não é porque a minha irmã Vera falou de Jesus, não é porque o pastor fala de Jesus. Eu preciso ter as minhas experiências com Cristo. Amém. Você precisa ter as suas experiências com Cristo. Amém. Glória. É nós e o nosso Deus, é nós e o nosso relacionamento com Deus. Não é de ouvir falar. Jó, ele era um homem de Deus. Mas como pode isso? Como pode Pedro, estando ao lado de Jesus, caminhando com o Mestre, chegar um momento de ouvir isso? Irmãos, quantos pensamentos, quantas ideias, nossa, nós trazemos ainda. E Deus muitas vezes precisa e quer fazer algo diferente através da renovação do nosso entendimento, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Amém. Será que tem em nós um escudo que barra a palavra? Será que o nosso terreno, aonde tem caído a semente, tem caído à beira do caminho, nos pedregais, nos espinhos? A palavra, ela é lançada. Todos nós temos acesso à Bíblia, a palavra. Nós não vivemos num país onde muitos morrem ou sofrem por carregar uma Bíblia, por ter a palavra de Deus. Nós temos acesso a ela. Amém. Será que ela tem acesso a nós? Será que essa palavra ela tem tido acesso ao nosso coração? Ou ela tem sido superficial na nossa vida? Ou ela era superficial na vida de Jó, na vida de Pedro, na vida de Paulo, que
que antes era Saulo, porque ele perseguia a igreja. Quantas no nosso tempo continuam perseguindo a igreja, perseguindo pessoas que servem a Deus, difamando pessoas que servem a Deus, caluniando pessoas que servem a Deus? Quantos nos nossos dias? Se você abrir lá no YouTube, você vai ver um monte de coisas. E se você for ver, em algumas partes ainda curtas lá, né, que eles têm como short, você vai ver muitas questões sobre servos de Deus, trazendo uma calúnia, uma difamação, expondo a pessoa. Jó, ele precisou ouvir a voz de Deus, e Deus se manifestou a ele no redemoinho e falou com ele. Falou no momento difícil. É nesse momento difícil que Deus fala ao seu coração. É nesse momento difícil que Deus tem falado com você. Se você for ver, lá passando o capítulo 29, Deus falou com ele e foram muitas as palavras que o Senhor falou com ele, porque ele precisava ouvir. Muitas vezes temos que sentar e ouvir a voz de Deus, não queremos nós só falar. É o momento às vezes de ouvir, irmãos, de ouvir. Um escritor, ele não vai poder estar escrevendo constantemente, ele vai ter que ter um período dele de se retirar para um lugar, ter um momento de silêncio, um momento de paz em algum lugar tranquilo para ouvir, saber aquilo que está no seu pensamento, que ele vai pôr e vai escrever. Ele vai ter que entender. E Jó, ele precisou ouvir. E Deus, a primeira coisa que falou com Jó, de um dos amigos de Jó, como que essa pessoa aconselha sem ter conhecimento? Ele queria falar de Deus para Jó. Falar de Deus para Jó. Muitas vezes queremos falar de Deus ou aconselhar. Olha, irmãos, Deus, Ele não quer que você use esse brinco aí não, porque é pecado. Queremos falar coisas de Deus, aconselhar muitas vezes sem o conhecimento. Precisamos conhecer, e nós vamos conhecer a Deus quando nós aprendemos sobre Ele, quando nós nos reunimos para falar da Sua palavra, quando nós aprendemos da Sua palavra. Amém. E isso, irmãos, leva tempo, não é de uma hora para outra. O que nós podemos assimilar? São poucas as coisas. Numa pregação, às vezes a gente pega 10%. 20, quem é mais auditivo, né? Outras pessoas já não, ela visualizando, ela pega, mas é pouco. Por isso que nós precisamos nos alimentar constantemente da palavra. Por isso a necessidade de estarmos reunidos como nós estamos nessa noite de domingo, numa noite de terça-feira, numa noite de quinta, num sábado à noite. Como igreja, nós precisamos para termos esse conhecimento. Amém. E Jó, e Deus falando com Jó, ele começa a falar para Jó: olha, você colocou muitas questões, agora me ouve. Quem
fundou a terra? Explica. Vamos nós explicar. Quais são as medidas? Irmãos, a gente não pode acrescentar um nada à nossa altura. Se não for o Deus Todo-Poderoso, Criador dos Amém. céus Aleluia. e da terra. Amém, meu Deus. Só Ele pode. Quem somos nós? Nós fomos criados, formados pelo nosso Deus, para louvor da sua glória. Amém. Temos nós algum poder de dizermos, olha, eu sou imbatível? Pessoas que foram nessa terra grandes empresários, hoje já morreram. Daqui a um tempo o nome está esquecido, mas o nome de Cristo não. Amém. Porque Ele é um nome poderoso, um nome dado acima de todos o nome, qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não tem como Cristo, não tem como Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por Ele. Somente por Ele. Paulo reconheceu isso. Perseguidor da igreja. E conhecia a Torá, conhecia a lei de Deus. Mas perseguia. Até que teve um encontro com Jesus. Até a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Ficou perdido naquele momento. E Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele achando que eram as pessoas. Mas aquele que persegue o servo de Deus, ele persegue quem? A Cristo. Porque a presença do Senhor está na vida daqueles que servem realmente a Deus, que conhece Ele, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Amém. E eu estava pensando no caso de Pedro. Pedro andou com Jesus. Às vezes, andamos com alguém, estamos do lado de alguém. Às vezes, cônjuge vive junto, marido e mulher, mas um não conhece o outro. Às vezes, pais e filhos não conhecem os filhos. Não conhece. Numa reunião de pais na escola, teve um pai que falou assim, olha, meu filho estudava numa escola, para mim, dentro de casa, um excelente filho. Quando eu fui na escola, na reunião, descobri que ele era o terrorista da escola. Ele fazia de tudo na escola. Não conhece o filho. Irmãos, eu não estou dizendo só o caso dele, não. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos nisso. Muitas vezes não sabemos. Imagina Deus. Imagina Jó andando com Deus, servindo a Deus, homem reto. Satanás tocando na vida dele, porque com a permissão de Deus, como também Pedro, como também Paulo, para chegar um momento de dizer, agora sim, agora Paulo, diante de tudo aquilo que aconteceu, ele se converteu, ele mudou de vida. Agora, antes eu persegui, agora eu estou sofrendo. Mas o Evangelho, ele não vai ser de sofrimento, porque o Evangelho é boas novas. Amém. É boas novas. Paulo perseguia, depois ele passou a ser perseguidor.
né? Ele perseguia, depois ele passou a ser perseguido. Mas as boas novas não é o que a gente vive, uma boa vida, ter casa, ter carro, não é. É aquilo que a pessoa tem dentro dela, boas novas de alegria. Eu tenho Jesus. Amém. Eu encontrei aquele que estava faltando na minha vida. Amém. Jesus iluminou o meu entendimento, transformou a minha vida. Eu olho diferente, eu não vegeto mais. Hoje em dia eu vivo para Cristo. Paulo passou a viver para Jesus. Ele vivendo para Jesus, muitos acharam que ele estava perdendo a vida dele. Não, ele ganhou a sua vida. Ele ganhou. Pedro ganhou a sua vida. Ele teve realmente vida quando ele se converteu. E que Jesus falou: olha, quando você se converter, você vai confirmar os teus irmãos na fé. Você vai estar com eles. Você vai ser aquele que vai conduzir eles. Então, me diz: você me ama? Amo, Senhor. Você me ama? Amo, Senhor. Você me ama? Então, é confirmado através do nosso amor a Cristo, do nosso amor a Deus, de termos a convicção de que a nossa escolha, que antes ele nos escolheu, mas a nossa escolha foi a melhor, de podermos servir a um Deus vivo. Irmãos, o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus presente. Ele foi presente na vida de Jó. Ele não desamparou, ele estava presente. Ele quis ouvir as queixas de Jó, mas ele também ouviu uma palavra excelente que saiu da boca de Jó, que veio e disse: bem sei que tudo podes. Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas. Nada. Os teus planos, Senhor, não serão frustrados na minha vida. O diabo veio com fúria, mas Deus falou: não toca na vida dele não. Para a morte. Ele está enfermo? Está. Quantas pessoas às vezes têm uma enfermidade e muitos às vezes falam: aquela pessoa logo vai. Mas se Deus é na vida dela, Deus tem um propósito, Deus sustenta, liberta, ou muitas vezes ela vai continuar com aquele espinho na carne, mas servindo a Deus como testemunho de que Cristo é vivo e Ele faz. Nosso Deus, Ele faz como quer, onde Ele quer, o momento que Ele quer. Não é a nossa vontade, irmãos, é a vontade de Deus na nossa vida. Foi a vontade de Deus na vida de Jó, até o momento que ele deu um basta. E ele pode. Amém. Aleluia. Ele pode fazer. Jó, ele reconhece isso. Reconhece. Abençoa os amigos dele. Ora por eles. Porque a nossa boca, ela não vai jorrar algo doce e salgado. Não. Mas a nossa boca é para abençoar. Amém. As nossas mãos são para abençoar. Aleluia. Não é para ferir ninguém. Não é para socar ninguém. Eu falo assim porque às vezes na escola o pessoal para bater em ninguém. É para abençoar, estender e abençoar. Amém. Se você não tem condições de abençoar financeiramente, através da sua oração. E se pode abençoar financeiramente, abençoe e ore por esta pessoa. Porque olhamos os exemplos de Cristo, de tudo que Ele fez, para que a nossa vida a gente possa servi-lo também, sempre com alegria, como Ele fazia. Jó abençoou os amigos e reconheceu em Deus que só o Senhor pode de todas as coisas. Pedro, ele ouviu aquilo que Jesus falou. E depois de tudo que ele vivenciou,
ele não abandonou. Ele se entristeceu por aquilo que ele fez, negando a Cristo. As oportunidades, elas vêm, irmãos, de perdão, de arrependimento. Todos nós temos aqui, perto de nós. Vamos continuar na mesma vida ou podemos mudar? Jó poderia continuar na mesma vida de lamentação ou reconhecer a grandeza do Deus Todo-Poderoso? Pedro, ele poderia continuar na velha vida? Judas se enforcou. Mas Pedro, ele quis essa mudança de vida. E a igreja, por isso que tem Atos dos Apóstolos, as atitudes dos apóstolos. Nos dias de hoje nós sempre falamos, nós como igreja também podemos continuar a história. Temos continuado, porque você tem uma história com Jesus. Não pensa que você não tem, não. A sua história, ela começou ali, ser escrita nos seus atos ali, que você está fazendo como igreja, depois que nós aceitamos a Cristo. Depois que nós aceitamos ao Senhor. Quantas vidas nós temos falado do amor de Jesus? Temos nos disponibilizado para fazer a sua obra? Temos orado pelo nosso lar, pela nossa família? Temos orado pela vida dos nossos irmãos? Irmãos, como tem sido a nossa vida? Se algumas coisas a gente percebe que não está bem, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no nosso coração e ele nos move a isso. Temos avançado ou temos retrocedido? Temos reconhecido, Senhor, bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, porque o Senhor é Deus. Amém. Eles falavam, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando com o Senhor. Pedro andou com Cristo, mesmo Jesus não estando, ele andava com o Senhor, porque até a sombra dele curava. Amém. O poder de Deus estava na vida dele, porque ele vinha os sinais, porque de servir, de estar em comunhão. O apóstolo Paulo fugiu, escapou de situações. Não é tudo que vai ser bonitinho. Não é tudo que você vai chegar no lugar e vai ser bem recebido, ou vai ter um banquete para comer. Não é sempre, irmãos. Mas saber que Jesus está perto. Saber que o Senhor que alimenta, às vezes não é o alimento mesmo sólido ali, mas através da sua palavra, esse nós não podemos ficar. E Deus nessa igreja tem levantado pessoas, tem muitas pessoas aqui que têm ministrado a palavra, têm crescido, têm amadurecido, têm trazido palavras abençoadoras, têm edificado as nossas vidas. Glória. Então, por que não aproveitarmos esse tempo que nós temos? Temos que desfrutar, sugar e aproveitar do melhor, porque Deus tem neste lugar o melhor dele para as nossas vidas. Amém. Paulo, ele aprendeu que em meio a todas aquelas situações, ele não deixou de servir a Deus. Falava, eu tenho um espinho na carne, já pedi para Deus tirar, mas Deus não quer tirar? Sirvo do mesmo jeito. Sirvo do mesmo jeito ao Senhor. Tinha um irmão, quando eu trabalhava no salão, ele era frequentador lá, e um dia eu conversando com ele, ele pegou, ele tinha câncer, fazia os tratamentos, mas ele tinha fortes dores. E ele falou assim, evangelizei um jovem, Elizabeth, e no dia que eu evangelizei, eu falei para ele, à noite, você vai comigo para a igreja. Ele falou, foi o dia que eu mais sofri de dores.
Ele falou, chegou a noite. Ele falou, eu não estava conseguindo nem me levantar. Só que aquele jovem bateu lá. E ele falou, eu me levantei e fui com ele, porque vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Amém. Então a minha dor eu suportei e fui. Culto todo, mas eu estava lá, para que aquela alma fosse tocada, atingida pelo poder de Deus. Amém. Então Paulo ele não enfrentou situações fáceis. Não enfrentou. Mas ele lutou por causa daquilo que ele confiava, acreditava. Por causa daquilo que você crê, irmãos, que você acredita. Creia que no lar pode haver uma mudança. Porque alguém que busca o Deus vivo, às vezes não vai acontecer no nosso momento, como não aconteceu com o Jó no momento, mas foi no momento de Deus. Esse momento todo Deus acompanhou Jó, nesse momento todo Cristo acompanhou Pedro, nesse momento todo Cristo vendo as reações de Saulo, não estava presente, mas vendo que o nosso Deus nos vê. Então Ele vê a cada um de nós. Antes conhecia de ouvir falar, mas agora de andar. Andar com Cristo, andar com Ele é a melhor coisa. Amém. É a melhor. E vale a pena servir a Deus. Vale a pena renunciar o mundo, renunciar muitas vezes a fama, renunciar muitas vezes aí ao dinheiro, renunciar e dizer, Senhor, estou aqui. E você pode ter tudo isso, mas dentro de você tem Cristo, você tem a humildade de Deus. Deus vai acrescentar muito mais, porque Ele é Deus. Virou o cativeiro de Jó. Virou. Olha como a mudança vem. Deus virou. Deu a ele filhos, como já falamos, com a mesma esposa, que foi um momento talvez de fraqueza dela, amaldiçoa o teu Deus e morre. Talvez foi um momento, mas um momento também que Jó orou a Deus. E Deus deu a ele filhos. As pessoas trouxeram para ele. Eu falava, como que a riqueza voltou novamente para ele, né? Mas as pessoas ali contribuíram. As pessoas contribuíram. Às vezes a pessoa fala, Deus vai me dar, vai surgir aqui do nada, vai aparecer ouro, vai... Não, as pessoas trouxeram. É como Salomão. A riqueza que tinha, mas quantas coisas não vinham de outros povos que chegou na mão dele? Então, quantas coisas Deus pode pôr na sua mão, fazer com que alguém também abençoe a sua vida, que chegue até você no momento que você precisa? Então, vamos lembrar, Jó abençoou e ele foi abençoado. Então, restituiu tudo. Deus deu tudo de volta. Deus é um Deus que não deixa ninguém na miséria. Ele é um Deus que é riquíssimo em poder, em glória, em majestade. Jesus, ele deu a vida dele, irmãos, por cada um de nós. Por isso, nós temos esse privilégio de adorar a Ele, porque o véu foi rompido e hoje temos acesso. Você tem acesso, é por isso que você pode dizer, eu não preciso conhecer a Deus só de ouvir falar, mas eu quero andar com Ele, eu vou estar na presença dEle, eu vou adorar a Ele, eu vou dizer a Ele que eu amo. Quanto tempo faz que você não diz para Jesus, eu te amo? Talvez quanto tempo faz que você não fala para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para o irmão? Quantas vezes? Mas ame a Deus, ame a Cristo, que possamos amá-lo de todo o nosso coração e poder provar desse Deus maravilhoso em cada momento da nossa vida, em cada situação. Na situação de alegria, celebre, adore e diga, Senhor, Tu que
fez isso acontecer. Muito obrigado. Nos momentos de tristeza, de angústia, Senhor, Tu estás comigo nesse barco. O Senhor está comigo nessa batalha. O Senhor está comigo. Eu estou Te adorando, eu estou Te servindo. E o Senhor, Ele vai dar os meios e as estratégias, porque Ele é Deus. Então, em todos os momentos, adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero que você se coloque em pé nessa noite.